Você não se encaixa no padrão do meu grupo. Rafael disse isso olhando nos olhos de Larissa em janeiro de 2019. Disse que tinha vergonha de apresentá-la para os amigos, que ela não era bonita o suficiente, que era melhor terminar. Larissa saiu do apartamento dele naquela noite chorando. 13 meses de namoro jogados no lixo, escondida como um segredo vergonhoso. 5 anos depois, Rafael viu o rosto dela na TV, no Business Leaders, o programa de negócios mais prestigiado do Brasil. 3 milhões de pessoas assistindo. A legenda na tela dizia tudo. Larissa Oliveira dos Santos, CEO da Logi AI Technologies, empresa vendida por 200 milhões de dólares. Forbes Brasil. A mulher que ele escondeu por vergonha agora era uma das 100 mulheres mais influentes do país em tecnologia. Rafael deixou o controle cair no chão. Ficou paralisado. O coração batia tão forte que ele ouvia o pulso nos ouvidos. As mãos tremiam. A cerveja escorreu no sofá, mas ele nem percebeu. Larissa estava diferente. Terno azul marinho impecável. Cabelo crespo em afro volumoso. Óculos de acetato preto. Corrente de ouro no pescoço. Brincos de pérola. Falava com confiança sobre tecnologia e liderança. Mas era a mesma Larissa. Os mesmos olhos castanhos que brilhavam quando ela falava de coisas que amava. O mesmo sorriso no canto da boca. A mesma voz calma que ele ouviu 1000 vezes. A mesma Larissa que ele nunca apresentou para a família. Nunca levou em festa de empresa. Nunca postou foto nas redes sociais. A namorada secreta que existia só dentro do apartamento dele, escondida do mundo como um caso vergonhoso. O apresentador se inclinou para a frente. Perguntou qual tinha sido o momento mais difícil da jornada dela. Larissa pausou. Olhou direto para a câmera. O sorriso ficou melancólico. A ferida tinha cicatrizado, mas a marca ainda estava lá. Disse que o momento mais difícil não foi um problema empresarial. Não foi falta de dinheiro. Não foi contratar engenheiros. Não foi a concorrência. Foi algo pessoal. 5 anos antes, um homem que ela amava disse que tinha vergonha de apresentá-la para os amigos. Que ela não era bonita o suficiente para o padrão do grupo dele. Aquele momento foi o pior e o melhor da vida dela. O pior porque destruiu a confiança em relacionamentos. O melhor porque virou combustível. A prova de que o valor não se mede por cintura, tom de pele ou cabelo. Se mede por caráter, inteligência e impacto no mundo. Rafael sentiu o rosto queimar. Milhões assistiam. Larissa não disse o nome dele, mas ele sabia. E todo mundo que conhecia a história também sabia. Se essa história está te prendendo, o que você ainda não sabe é o que Rafael disse palavra por palavra naquela noite. E tudo o que aconteceu nos 5 anos seguintes, que transformaram uma desenvolvedora escondida por vergonha em CEO multimilionária. Rafael nasceu em 1987 em uma família de classe alta de Curitiba. O pai era executivo de multinacional alemã, Otávio Mendonça, terno Hugo Boss, relógio Rolex, carro Audi A8. A mãe era socialite, Beatriz Mendonça, bolsas Prada, sapatos Louboutin, almoços no Country Club. Cresceu em uma mansão no Batel, 3 andares, 7 quartos, piscina aquecida, quadra de tênis, jardim com fontes de mármore. Uma empregada que acordava às 5 da manhã para preparar o café. Um motorista que levava ele para o colégio em uma Mercedes preta. Colégio Marista. Mensalidade de R$ 3.000 nos anos 90. Uniforme engomado. Mochila importada. Material escolar comprado em Miami. Colegas todos de famílias ricas. Filhos de empresários, de médicos, de advogados, de políticos. Faculdade na FGV em São Paulo. Apartamento de 150 metros na Vila Olímpia. Mesada de 5.000 por mês. Carro Civic Zero. Viagens para a Europa todo verão. Paris, Londres, Barcelona. Hotéis 5 estrelas. Restaurantes com estrela Michelin.
mas cresceu também em uma bolha de superficialidade. A família valorizava as aparências acima de tudo. Roupas de grife obrigatórias, Lacoste, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren. Carros importados trocados a cada 2 anos, clubes exclusivos Thalia, Country Club. Graciosa. Casamentos arranjados com filhas de sócios, festas onde todo mundo fingia ser feliz. Rafael aprendeu desde criança que a aparência reflete o status. Aos 8 anos, o pai disse que ele não podia brincar com o filho da empregada. Não é do nosso nível, disse Otávio. Aos 12, a mãe disse que ele precisava namorar meninas bonitas. Beleza abre portas, disse Beatriz. Aos 16, o pai disse que amigos ricos eram essenciais para a carreira. Network é tudo, disse Otávio. Rafael absorveu tudo, como uma esponja. Aprendeu a julgar as pessoas pela roupa, pelo carro, pelo endereço, pelo sobrenome. Aprendeu que uma mulher bonita era um troféu, que amigos ricos eram um investimento, que os lugares certos eram obrigatórios. Aos 25 anos, formado em economia pela FGV, começou como analista em um banco de investimentos, Credit Suisse. Escritório no centro de Curitiba, 25 mil por mês, mais bônus trimestral. Perspectiva de chegar a 100 mil em 5 anos. Uma carreira promissora. Os colegas eram clones dele. Tiago, filho de dono de construtora, apartamento de 200 metros. Porsche Cayenne, namorada modelo. Felipe, filho de juiz, apartamento herdado. BMW X5, namorada influencer. Marcelo, filho de empresário, casa no litoral. Audi Q7, namorada atriz. Competiam sobre tudo. Quem tinha o carro mais caro. Quem morava no bairro, melhor. Quem namorava a mulher mais bonita. Quem viajava para os lugares mais exclusivos. Quem postava as fotos mais invejáveis no Instagram. Rafael se encaixou perfeitamente, como uma peça de quebra-cabeça. Falava a mesma língua. Compartilhava os mesmos valores. Admirava as mesmas coisas. Tinha sido criado e moldado exatamente para aquilo desde a infância. Larissa nasceu em 1989 em Pinhais, uma família de classe trabalhadora. O pai era mecânico, José Oliveira. Acordava às 5 da manhã, voltava às 7 da noite. As mãos sempre sujas de graxa. O cheiro de óleo diesel nas roupas. Ganhava 2 salários mínimos. A mãe era costureira. Maria Oliveira. Trabalhava em casa, uma máquina Singer antiga. Fazia roupas por encomenda. Vestidos de festa, uniformes escolares, calças. Ganhava 1,5 salários. A família vivia em uma casa simples de 3 cômodos. Rua de terra, sem asfalto. Sala e cozinha integradas. Mesa de fórmica. Fogão de 4 bocas. Uma geladeira velha que fazia barulho. Um quarto para os pais. Cama de casal, guarda-roupa de madeira, outro quarto dividido entre Larissa e o irmão, um beliche, uma cortina separando os espaços, sem carro, transporte público para tudo, ônibus lotado, 1h30 para chegar no centro. O único luxo era jantar fora uma vez por mês, a pizzaria do bairro, pizza de mussarela, refrigerante de 2 litros, sobremesa quando sobrava dinheiro. Mas Larissa era extraordinariamente inteligente. O tipo de inteligência que os professores reconhecem no primeiro dia de aula, que faz uma criança se destacar sem esforço. Aprendeu a ler sozinha aos 4 anos. Pegava os livros da escola do irmão, decifrava as letras, juntava as sílabas, lia tudo que encontrava. Rótulos de produtos, placas na rua, jornais velhos. Aos 5 anos, lia melhor que crianças de 8. Na escola pública, sempre as melhores notas. 10 em matemática, 10 em português, 10 em ciências. Os professores diziam que ela era um prodígio. Ganhou todos os concursos. Olimpíada de Matemática, concurso de redação, feira de ciências, medalhas, certificados. O orgulho dos pais. Aos 14 anos, ganhou uma bolsa integral no Colégio Positivo.
um dos melhores de Curitiba, mensalidade de R$ 2.000. Ela não pagava nada. Bolsa por mérito. Acordava às 5 da manhã. Pegava 2 ônibus. 1 hora e 40 minutos de viagem. Chegava cansada, mas estudava. Tirava as melhores notas. Voltava para casa às 7 da noite. Fazia lição até meia-noite. Dormia 5 horas. Repetia no dia seguinte. Aos 17 anos, passou em primeiro lugar no vestibular para Ciência da Computação na Federal do Paraná. Nota 893 de 1000. Uma das 9 mulheres numa turma de 120 alunos. A única mulher negra de cabelo crespo. Os professores estranhavam. Os colegas perguntavam se era cotista. Larissa mostrava a nota. Silenciava todo mundo. Formou-se em 4 anos, média 9,2, a melhor aluna da turma. Começou como desenvolvedora júnior em uma empresa de tecnologia. R$ 3.000 por mês, mais do que o pai ganhava. O orgulho da família. A primeira pessoa da família a ter diploma universitário. A primeira a trabalhar com tecnologia. A primeira a ter um futuro promissor. Abril de 2015. Larissa tinha 26 anos. Trabalhava como desenvolvedora há 3 anos. Ganhava R$ 4.500 por mês. Morava sozinha num apartamento de 30 metros. Aluguel de R$ 700, bairro Portão, longe do centro. Mas era dela, a independência. Decidiu começar a fazer academia, 3 vezes por semana. Segunda, quarta, sexta. Depois do trabalho. Uma academia de bairro. Smart Fit, R$ 89 por mês, equipamentos básicos, mas funcionava. Foi lá que conheceu Rafael, segunda-feira, 27 de abril. 7 da noite, Larissa estava na esteira, corrida leve, fone de ouvido, música alta, suando, cansada do dia de trabalho, mas determinada. Rafael entrou na academia, acabava de se mudar para o prédio vizinho. Uma promoção no banco, salário de 30 mil, apartamento de 80 metros, um bairro melhor, mais perto do trabalho. Viu Larissa na esteira. Reparou nela, não pela beleza segundo os padrões que ele conhecia, mas por algo diferente. A concentração, a determinação, a postura, algo que chamou a atenção. Esperou ela terminar. Aproximou. Puxou conversa sobre treinos, perguntou há quanto tempo ela treinava, que tipo de exercício fazia, se tinha instrutor. Conversa básica de academia. A atração não foi física. Larissa não era o padrão que ele admirava. Negra de pele escura, cabelo crespo preso em coque, óculos simples de grau, sem maquiagem pesada, roupa de treino básica, nada que chamasse a atenção em festas do banco, mas a conversa evoluiu rápido para assuntos profundos. Diferente de tudo que ele conhecia, diferente das conversas vazias com as namoradas anteriores. Larissa era inteligente de forma assustadora. Falava sobre tecnologia, algoritmos, negócios, economia, política, arte, literatura. Tinha opiniões fortes e fundamentadas. Desafiava as ideias simplistas que Rafael repetia sem pensar. Rafael ficou fascinado. Nunca tinha conhecido uma mulher assim. As que ele namorava eram bonitas, mas vazias. Larissa transbordava substância. Começaram a se ver fora da academia, jantares em restaurantes simples, filmes no apartamento dele, conversas de 3 ou 4 horas sobre vida, trabalho, relações. Rafael se apaixonou pela primeira vez. Um relacionamento com profundidade real, mas nunca apresentou Larissa para ninguém do círculo dele. Durante 13 meses, Rafael manteve Larissa escondida do mundo dele, como um caso vergonhoso. Um segredo sujo. Nunca a levou em festa de empresa. 6 eventos durante aquele período. Festa de fim de ano, confraternização de aniversário do banco, happy hour com a equipe, jantar com clientes, evento de networking, festa de promoção de um colega, sempre a mesma desculpa. Dizia que eram chatos, que ela ia ficar entediada, que não valia a pena, que preferia ficar só os dois. Larissa acreditava.
Achava romântico, pensava que ele preferia a companhia dela em vez de festas superficiais. Nunca apresentou para os amigos do banco. Dizia que eram superficiais, que não iam apreciar uma mulher inteligente como Larissa, que só falavam de carro e dinheiro, que ela ia achar eles chatos. Larissa acreditava nisso também. Achava que Rafael a protegia de pessoas vazias, nunca levou na casa dos pais. Dizia que a família era complicada, que a mãe era difícil, que o pai era exigente, que precisavam esperar o momento certo, que ele queria ter certeza antes de apresentar. Larissa esperava, paciente, confiante, achando que o momento certo ia chegar. Larissa acreditou nas desculpas por 6 ou 7 meses. Rafael era carinhoso quando estavam sozinhos. Dentro do apartamento dele, porta fechada, cortinas fechadas, só os dois. Trazia flores, rosas vermelhas, sempre nas cestas. Cozinhava jantares românticos, massa carbonara, vinho tinto. Velas na mesa. Ficava abraçado assistindo séries. Breaking Bad, Game of Thrones, horas no sofá. Parecia genuíno, parecia amor. Mas aos poucos, a verdade começou a aparecer. Pequenos sinais, detalhes estranhos, comportamentos que não faziam sentido. Quando saíam para jantar, Rafael escolhia sempre restaurantes discretos, bairros afastados, Pinhais, São José dos Pinhais, Campo Largo, lugares onde ninguém do banco ia, onde a chance de encontrar conhecidos era zero. Nunca os restaurantes da moda, nunca o Madalosso, nunca o Madeiro, nunca o Outback da Batel. Sempre lugares escondidos, discretos, vazios. Quando Larissa sugeria um show, Rafael inventava uma desculpa. Cansado do trabalho, reunião cedo no dia seguinte, dor de cabeça. Quando ela sugeria teatro, a mesma coisa. Quando ela sugeria cinema no shopping, ele dizia que preferia assistir filme em casa, mais confortável, mais íntimo. Larissa começou a perceber o padrão. Tudo que era público, ele evitava. Tudo que era privado, ele aceitava. Nas redes sociais, Larissa era invisível, um fantasma. Não existia. Rafael postava fotos sozinho. Restaurantes, cafés, viagens, praia de Bombinhas, montanhas de Campos do Jordão, academia, carro novo, relógio, sempre sozinho. Postava fotos com os amigos do banco, festas, bares, churrascos, sempre marcando eles, sempre com legendas engraçadas, sempre interagindo nos comentários. Mas nunca uma foto com Larissa, nunca uma menção ao relacionamento, nunca um com minha namorada, nunca um emoji de coração, nada. O perfil dele no Instagram parecia de um homem solteiro, disponível, sem compromisso. Larissa perguntou uma vez: por que ele nunca postava foto dos dois? Rafael disse que era reservado, que não gostava de expor o relacionamento, que preferia manter privado, que as redes sociais eram superficiais. Larissa aceitou, mas ficou incomodada. Natal de 2015, 8 meses de namoro. Larissa perguntou se ia conhecer a família, a ceia de Natal, a troca de presentes, conhecer os pais, os irmãos. Rafael hesitou, olhou para o chão, desviou o olhar. Disse que aquele ano era complicado, que a família estava passando por problemas, que talvez no próximo Natal, que era melhor esperar. Larissa sentiu algo estranho, mas não insistiu. Disse que tudo bem, que entendia. Passou o Natal sozinha, apartamento de 30 metros, assistindo filmes de Natal na Netflix, comendo pizza congelada, chorando baixinho, enquanto Rafael estava na mansão da família no Batel. Ceia farta, vinho caro, presentes caros, fingindo que era solteiro, dizendo para os pais que ainda não tinha encontrado ninguém especial. Janeiro de 2016, 13 meses de namoro. Mais uma desculpa de Rafael para não apresentar ela para os amigos. Larissa decidiu confrontar. Marcou de ir no apartamento dele num sábado à tarde. Chegou determinada, sentou no sofá. Olhou nos olhos dele. Perguntou calmamente, mas com firmeza: por que depois de 1 ano de namoro, ela nunca tinha conhecido ninguém da vida dele? Nenhum amigo.
Nenhum colega, nenhum familiar. Porque ele a mantinha escondida. Porque ela era um segredo. Porque parecia vergonha. Rafael tentou usar as mesmas desculpas. Disse que era reservado, que não gostava de exposição pública, que preferia manter os relacionamentos privados. Larissa não aceitou. Disse que queria a verdade, que depois de 13 meses merecia saber por que era tratada como uma namorada secreta. Rafael hesitou, olhou para o chão, respirou fundo. Depois disse a verdade que tinha escondido por meses. Disse que os amigos dele eram superficiais, que valorizavam a aparência acima de tudo, que julgavam as companheiras pela aparência física, que valorizavam a beleza segundo padrões estreitos, e que ele tinha medo do que eles iriam comentar se conhecessem Larissa. Larissa ficou em silêncio por 5 minutos, o rosto sem expressão, os olhos fixos na parede. Depois perguntou com voz controlada o que exatamente os amigos dele iriam comentar sobre ela. Rafael hesitou, mas já tinha ido longe demais. Disse que os amigos achavam que ele deveria namorar mulheres mais compatíveis com o padrão do grupo. Que Larissa era inteligente e incrível, mas que ela não era o tipo de mulher que o grupo esperava ver ao lado dele. Larissa entendeu perfeitamente o que Rafael não tinha coragem de dizer. Ela não era bonita o suficiente, segundo os padrões de beleza eurocêntrica. Não era branca, não tinha cabelo liso, não era alta e magra. Não era do padrão que os amigos banqueiros admiravam. Ela era o segredo vergonhoso que Rafael escondia para não perder o status social. Larissa se levantou do sofá com movimentos lentos e calmos. Pegou a bolsa. Bolsa preta de couro sintético, comprada em promoção. Vestiu o casaco, jaqueta jeans desbotada. Não chorou, não gritou, não demonstrou raiva. Apenas silêncio. Um silêncio que dizia mais que 1000 palavras. Rafael percebeu que tinha cometido um erro terrível. O pânico subiu pela garganta. Coração acelerado. Mãos suando. Tentou voltar atrás. Levantou do sofá. Segurou o braço dela. Disse que tinha se expressado mal, que não era isso que queria dizer, que a amava de verdade, que os amigos não importavam, que ela era o que importava. Larissa o interrompeu levantando a mão. Uma calma assustadora. Olhos secos, voz firme. Disse com voz controlada que entendia perfeitamente, que finalmente entendia porque tinha sido escondida durante 13 meses, porque nunca conheceu ninguém da vida dele, porque ele escolhia restaurantes em bairros afastados, porque nunca postava foto dos dois, porque ela passou o Natal sozinha, porque era invisível nas redes sociais dele, porque era um segredo, porque era vergonha. Diz que o problema não era dele ter vergonha dela. O problema era dela ter ficado com alguém que tinha vergonha de estar ao lado dela. O problema era ter aceitado ser tratada como um segredo sujo, como um caso escondido, como uma namorada que só existia dentro do apartamento dele. Porta fechada, cortinas fechadas. Disse que tinha sido burra por não ter percebido antes, por ter acreditado nas desculpas, por ter interpretado como reserva o que era vergonha, por ter achado romântico o que era humilhação, por ter esperado pacientemente o momento certo que nunca ia chegar. Disse que não queria estar com alguém que precisava escondê-la, que merecia alguém que tivesse orgulho de estar ao lado dela, alguém que a apresentasse para a família sem hesitação, para os amigos sem vergonha, para o mundo inteiro sem medo. Alguém que postasse foto dos dois sorrindo, que levasse ela em festas de braços dados, que dissesse, essa é minha namorada, com orgulho na voz. Terminou o relacionamento naquela noite, sábado, 16 de janeiro de 2016, 9h40 da noite. 13 meses e 19 dias de namoro. Acabou. Saiu do apartamento sem olhar para trás. Desceu as escadas, 7 andares. Não quis esperar o elevador. Precisava sair dali rápido.
Antes que mudasse de ideia, antes que a fraqueza vencesse, caminhou na chuva até o ponto de ônibus. Chuva fina, fria. Molhou o cabelo, molhou a roupa, mas ela nem sentiu. Estava entorpecida. Chorou silenciosamente no caminho para casa, lágrimas se misturando com a chuva. Ninguém via, ninguém percebia. Apenas mais uma mulher voltando para casa num sábado à noite. Rafael tentou reconquistar Larissa durante 6 semanas, 42 dias de desespero. Mandou flores 3 vezes. A primeira vez, rosas vermelhas, 2 dúzias, R$ 200, cartão escrito à mão. Me desculpa. Te amo, Rafael. Larissa devolveu para o porteiro. A segunda vez, lírios brancos, 3 dúzias, R$ 300, cartão maior. Você é a mulher mais incrível que conheci. Não desiste de nós. Larissa deixou murchar na porta. A terceira vez, orquídeas. Arranjo especial, R$ 500, cartão desesperado. Preciso de você, por favor, me dê uma chance. Larissa jogou no lixo sem abrir. Mandou mensagens longas todo dia por 2 semanas. 14 dias seguidos. Mensagens no WhatsApp, 5 parágrafos, 10 parágrafos, às vezes 20 parágrafos, pedindo desculpas, explicando, implorando, prometendo mudança. Dizendo que estava disposto a apresentá-la para todo mundo agora, para a família, para os amigos, para o banco inteiro, que tinha aprendido a lição, que ia mudar, que era diferente agora, que percebeu o erro, que ela era o que importava, que nada mais importava. Larissa visualizava. 2 marquinhas azuis, mas não respondia, nem uma palavra, nem um emoji, nada. Rafael ligava 10 vezes por dia, manhã, tarde, noite, madrugada. Caia na caixa postal. O número que você ligou não pode atender no momento. Deixava mensagens de voz, chorando, implorando, voz embargada. Desespero real. Larissa ouvia, mas não respondia. Depois de 2 semanas, bloqueou o celular dele. Número bloqueado. Bloqueou nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, tudo. Cortou todo o contato. Apagou as fotos que tinha guardado, deletou as conversas, removeu ele da vida dela, como se nunca tivesse existido. Os 5 anos seguintes foram trajetórias opostas, 2 caminhos divergentes. Um subindo, outro estagnado. Rafael continuou vivendo igual. O mesmo emprego no banco, Credit Suisse, a mesma mesa, o mesmo escritório, os mesmos colegas, Tiago, Felipe, Marcelo, os mesmos amigos superficiais obcecados com carros, roupas, status, Instagram, as mesmas festas vazias em clubes, a mesma música alta, as mesmas conversas rasas, o mesmo vazio. Namorou uma série de mulheres bonitas, mas vazias. Fernanda, modelo. 3 meses. Terminou porque ela só falava de maquiagem. Camila, influencer. 2 meses. Terminou porque ela só se importava com likes. Juliana, atriz. 4 meses. Terminou porque ela só falava dela mesma. Nenhuma prendia a atenção dele. Nenhuma tinha profundidade. Nenhuma era Larissa. Aos 35 anos, Rafael era um executivo de sucesso moderado, gerente sênior, 45 mil por mês mais bônus semestral, apartamento de 120 metros no Batel, 3 quartos, 2 suítes, varanda gourmet, carro importado, Audi A5, viagens para o exterior 2 vezes por ano, Miami, Cancún, Buenos Aires, confortável segundo os indicadores externos, rico no papel, vazio por dentro, mas estava profundamente infeliz. Acordava todo dia com uma sensação de vazio, sentia que algo faltava, que a vida não tinha propósito além de ganhar dinheiro para comprar coisas que não precisava. Carro novo que ficava na garagem, relógio caro que ninguém reparava, roupas de grife que não faziam diferença. Impressionar pessoas que nem gostava, que nem eram amigos de verdade. Acordava sozinho todas as manhãs, 6h30, despertador tocando, apartamento vazio,
e frio. Silêncio. Tomava café sozinho, pão com manteiga, café preto, olhando o celular, scrollando o Instagram sem ver nada. Ia trabalhar num emprego que pagava bem, mas não satisfazia. Reuniões, planilhas, e-mails, apresentações, tudo mecânico, tudo vazio. Voltava para casa às 8 da noite, pedia comida pelo iFood, assistia Netflix sozinho até dormir. Meia-noite. 1 da manhã, repetia o ciclo no dia seguinte, e no outro, e no outro. 5 anos assim, vazio. Larissa explodiu em uma trajetória diferente. Como um foguete decolando, como uma águia subindo, imparável. O término brutal com Rafael foi um ponto de virada. Um momento decisivo, uma linha na areia, antes e depois. Decidiu naquela noite chuvosa de janeiro que não ia desperdiçar mais um segundo com pessoas que não reconheciam o valor dela, que não ia aceitar ser escondida, ser diminuída, ser tratada como menos. Nunca mais. Decidiu canalizar toda a inteligência, criatividade e energia para construir algo grandioso, algo impossível de ignorar, algo que provasse, não para Rafael, mas para ela mesma. Que ela valia, que ela era capaz, que ela era extraordinária. Maio de 2016, 4 meses depois do término, Larissa pediu demissão do emprego estável, desenvolvedora pleno, salário de 5.500. Benefícios: estabilidade, vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde, tudo que uma pessoa de classe trabalhadora sonha. Jogou tudo fora, pegou todas as economias. 5 anos de trabalho disciplinado, economizando 30% do salário todo mês, sem viajar, sem luxos, sem gastar com bobagens. R$42 mil na poupança, todo o dinheiro que tinha no mundo. E fundou sozinha uma startup de tecnologia, Logia AI Technologies, inteligência artificial aplicada para logística e transporte, CNPJ próprio, empresa registrada. Ela era CEO, CTO, desenvolvedora, marketing, vendas, tudo, sozinha. A ideia surgiu de um problema real que ela observou. Trabalhando como desenvolvedora, fez um projeto para uma empresa de transporte. Viu a ineficiência. Rotas mal planejadas, caminhões rodando vazios, combustível desperdiçado, entregas atrasadas, bilhões perdidos por ano. Um sistema de IA poderia otimizar tudo, calcular rotas perfeitas, reduzir custos, aumentar a eficiência, mais rápido e melhor que humanos. Os primeiros 2 anos foram os mais difíceis da vida dela. Testaram todos os limites físicos e emocionais. Larissa trabalhava 18 horas por dia, 7 dias por semana, sem folga, sem feriado, sem descanso. Acordava às 6 da manhã, dormia à meia-noite, 6 horas de sono, quando tinha sorte, desenvolvendo o software sozinha. Escritório improvisado no quarto, mesa de madeira, cadeira desconfortável, notebook Dell. 2 monitores usados, sem dinheiro para contratar funcionários, sem dinheiro para escritório, sem dinheiro para nada. Morava no mesmo apartamento de 30 metros, aluguel de R$700, bairro Portão, comia arroz com ovo, macarrão instantâneo, pão com manteiga, as opções mais baratas. Gastava R$50 por semana com comida, 200 por mês, economizando cada centavo para o negócio. A mãe ligava preocupada. Larissa, você está comendo direito? Tô, mãe. Você está dormindo? Tô, mãe. Você tem certeza que isso vai dar certo? Larissa pausava. Olhava para o teto, respirava fundo. Tenho, mãe. Vai dar certo, mas não tinha certeza, tinha medo, medo de falhar, medo de perder tudo, medo de ter que voltar para o emprego CLT, aceitar que tinha sido estúpida, que tinha jogado a estabilidade fora por um sonho impossível, mas continuava, todo dia, 18 horas, codificando, testando, corrigindo bugs, melhorando algoritmos, sozinha, determinada, obcecada. Em junho de 2018,
2 anos depois de fundar a startup sozinha, Larissa conseguiu os primeiros 3 clientes pagantes, pequenas transportadoras de Curitiba, empresas que aceitaram testar o sistema experimental dela, em troca de 50% de desconto no primeiro ano. Larissa não dormiu na noite antes da primeira reunião, as mãos suando, o coração acelerado, a apresentação revisada 17 vezes. Sabia que se aqueles 3 clientes não funcionassem, teria que desistir, voltar para o emprego CLT, aceitar que tinha falhado. Os resultados superaram tudo o que ela imaginou. A primeira transportadora era especializada em entregas de alimentos. Usou o sistema por 3 meses, reduziu os custos de combustível em 22%, apenas planejando as rotas de forma mais inteligente. O dono ligou para Larissa chorando. Disse que aquilo tinha salvado a empresa dele da falência. A segunda empresa era de e-commerce. Aumentou as entregas em 30%, sem contratar mais motoristas, sem comprar mais veículos, apenas otimizando o que já tinham. A terceira reduziu o tempo de entrega de 48 para 24 horas. A mesma equipe, os mesmos recursos. Os clientes começaram a elogiar a rapidez nas redes sociais. As histórias se espalharam rápido. Conversas em eventos de logística, grupos de WhatsApp de empresários. Alguém postou no LinkedIn sobre a economia de combustível. O post viralizou. 3.000 compartilhamentos em uma semana. Empresas maiores começaram a ligar. Queriam demonstrações, queriam testar. A receita mensal da Logiai explodiu. R$5.000 em junho de 2018, 20.000 em setembro, 50.000 em dezembro, 100.000 em março de 2019. Larissa olhava os números no computador e chorava. Não de tristeza, de alívio, de validação. Tinha funcionado. O sacrifício tinha valido a pena. Em agosto de 2019, Larissa recebeu um e-mail que mudou tudo. Assunto: proposta de investimento, Logi AI Technologies. Remetente: Fundo de Venture Capital de São Paulo, um dos maiores do Brasil. Ela leu 3 vezes antes de acreditar. R$50 milhões, em troca de 30% da empresa. Larissa ligou para a mãe chorando. A mãe não entendeu os números. 50 milhões parecia mentira, coisa de filme. Não podia ser real, mas era real. Larissa negociou por 3 semanas. Advogados, consultores, reuniões que duravam 6 horas. Ela queria garantir o controle da visão da empresa, queria proteger a cultura, queria ter certeza que não ia perder a alma do negócio por dinheiro. Fechou o acordo mantendo o poder de decisão. Usou o dinheiro com disciplina militar. Contratou os 15 melhores talentos em IA e engenharia que conseguiu encontrar. Gente que tinha trabalhado no Google, na Amazon, na Microsoft. Ofereceu salários competitivos, equity, propósito. Investiu em pesquisa e desenvolvimento. Novas funcionalidades, integração com sistemas existentes, machine learning mais avançado. Expandiu para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. Escritórios pequenos no começo, mas presença física, proximidade com os clientes. Março de 2020. A pandemia paralisou o mundo. Lockdowns em dezenas de países. Itália fechada. Espanha fechada. França fechada. Estados Unidos em colapso. Brasil entrando em quarentena. Empresas fechando as portas. Comércios vazios. Ruas desertas. Pessoas perdendo empregos aos milhões. A economia em colapso. A bolsa despencando. Pânico generalizado. Para a Logi AI foi o oposto, o momento que mudou tudo. O e-commerce explodiu da noite para o dia, literalmente. Crescimento de 200% em 3 meses. Todo mundo comprando online. Supermercado online, farmácia online, roupa online, eletrônico online, tudo online. Ninguém indo em loja física, medo de contágio, medo de morrer. Ficar em casa, pedir entrega.
As empresas de entrega não davam conta. A demanda triplicou, quadruplicou, os sistemas antigos travando, rotas mal planejadas, entregas atrasando, clientes reclamando, prejuízo acumulando. Precisavam de uma solução urgente, precisavam de tecnologia, precisavam de otimização, precisavam da logia aí. O telefone de Larissa não parava de tocar. 10 ligações por dia, 20, 30. Os e-mails chegavam aos montes. Caixa de entrada com 300 mensagens não lidas. CEOs de varejistas nacionais querendo reunião urgente. Magazine Luiza, Americanas, Casas Bahia, Via Varejo, diretores de logística desesperados por uma solução. Transportadoras grandes, correios, empresas de courier, todos querendo o sistema dela, todos dispostos a pagar, quanto custasse. A receita mensal explodiu, literalmente explodiu. 200 mil em fevereiro de 2020, 1.200.000 em maio, 6 vezes mais em 3 meses, 2 milhões em agosto, 4 milhões em dezembro, 20 vezes mais que no começo do ano. Larissa trabalhava 70 horas por semana, às vezes 80, acordava às 6, dormia à meia-noite. Quando dormia, reuniões com clientes enormes pela manhã, videoconferências, apresentações, propostas. Revisava código à tarde, pull requests, code review, bugs críticos, negociava contratos milionários à noite, advogados, cláusulas, termos, valores. Dormia 4 horas, 5 quando tinha sorte, 3 quando tinha crise. O corpo cobrava o preço, dores de cabeça constantes, enxaqueca. Tomava remédio todo dia. Fadiga crônica, um cansaço que não passava, olheiras profundas, roxas, fundas. Emagreceu 8 quilos em 2 meses, a roupa ficando larga, a calça caindo, a blusa frouxa. A mãe ligava preocupada todo dia. Larissa, pelo amor de Deus, descansa. Você está comendo? Você está dormindo? Você vai ficar doente. Larissa prometia que ia descansar, que ia comer melhor, que ia dormir mais, mas não ia, não podia. Aquela era a chance da vida dela, uma oportunidade única. Não podia desperdiçar. A equipe cresceu rápido demais. 15 funcionários em 2019, 150 em 2020, 10 vezes mais em um ano, 400 em março de 2021. Contratações toda semana. 5, 10, 15 pessoas novas. Onboarding acelerado, treinamento correndo, a cultura sendo testada, os valores sendo preservados, mas funcionando, crescendo, escalando. Julho de 2021. 5 anos depois de fundar a empresa sozinha com R$42 mil. A Logia AI era uma operação multinacional. 1.100 funcionários em 5 países. Brasil. Sede em um prédio de 3 andares em Curitiba. Escritório em São Paulo. México. Operação de vendas na Cidade do México. Atendendo toda a América Latina. Colômbia. Time de desenvolvimento em Bogotá. Engenheiros colombianos talentosos e mais baratos. Portugal. Hub em Lisboa. Porta de entrada para a Europa. Estados Unidos. Escritório em Miami. Vendas para o mercado americano. Receita anual. R$300 milhões. Margem de lucro de 22%. Dinheiro suficiente para reinvestir, para crescer mais, para dominar o mercado. Larissa tinha 32 anos. A desenvolvedora que Rafael escondeu por vergonha era agora CEO de uma multinacional, comandando 1.000 pessoas, faturando centenas de milhões, sendo entrevistada pela Forbes, pela Exame, pela Época Negócios, abril de 2023. Uma ligação inesperada. CEO de uma multinacional americana de tecnologia, sede em São Francisco, uma das maiores do mundo. Queriam comprar a Logia AI inteira. Tecnologia, equipe, contratos, tudo. $200 milhões.
Larissa desligou o telefone tremendo, ligou para o sócio investidor. Ele gritou de alegria, disse para aceitar imediatamente. Larissa disse que ia pensar, negociou por 3 meses, advogados caros, consultores financeiros, reuniões em São Paulo, reuniões em São Francisco, videoconferências que duravam a madrugada inteira. Larissa não queria apenas dinheiro, queria garantias, que os funcionários seriam mantidos, que a cultura seria preservada, que a diversidade continuaria sendo uma prioridade, que o propósito não seria perdido. Conseguiu aumentar a oferta, 230 milhões de dólares. Garantiu a manutenção de todos os funcionários por 2 anos. Os mesmos salários, os mesmos benefícios, cláusulas de proteção da cultura. Janeiro de 2024, a assinatura dos contratos, cartório em São Paulo, advogados dos 2 lados, canetas de ouro, papéis sendo assinados, apertos de mão. Larissa ficou com 138 milhões de dólares, 60% da empresa, 700 milhões de reais, 35 anos. A desenvolvedora escondida por vergonha era multimilionária. Uma das empreendedoras de maior sucesso do Brasil. A notícia vazou antes do anúncio oficial. Um jornalista de tecnologia descobriu, publicou no blog dele. Viralizou em minutos. Manchetes em todos os jornais. Desenvolvedora brasileira vende startup por 700 milhões. Mulher negra de Curitiba conquista o Silicon Valley. Da periferia ao Forbes, a história de Larissa Oliveira. Capas de revistas, Exame, Época Negócios. Forbes Brasil, ela na capa, terno azul marinho, cabelo crespo em afro volumoso, sorriso confiante, braços cruzados. Todos os canais de TV queriam uma entrevista. Fantástico. Globo Repórter, Roda Viva, Programa do Jô. Larissa deu 40 entrevistas em 3 meses, contando a jornada. A infância pobre em Pinhais, a faculdade federal, o namoro que terminou em vergonha. A startup fundada com as economias, o crescimento explosivo, a venda milionária, virou um símbolo, superação, empoderamento feminino, representatividade, mulher negra em tecnologia. A prova viva que era possível. As mães de periferia mostravam as matérias para as filhas. Diziam, olha, ela conseguiu, você também pode. As professoras de escola pública usavam a história dela em aula. As jovens empreendedoras tatuavam frases das entrevistas no corpo. Larissa tinha virado mais que CEO. Tinha virado um movimento. Rafael viu a primeira entrevista de Larissa por acaso. Sábado à noite, sozinho no apartamento, cerveja na mão, mudando os canais. Parou no Fantástico. Lá estava ela. Terno azul marinho impecável. Cabelo crespo volumoso. Óculos de acetato preto. Sorrindo para a câmera, falando sobre a venda de 700 milhões. Rafael deixou a cerveja cair. O líquido escorrendo no sofá. Ele nem percebeu. Assistiu à entrevista inteira paralisado. Depois procurou todas as outras. 40 entrevistas em 3 meses. Jornais, revistas, podcasts, TV. Assistiu cada uma múltiplas vezes, fazendo anotações. Pausando para olhar o rosto dela. Tentando entender como deixou aquela mulher escapar. Cada aparição era uma facada. Lá estava ela. A mulher que ele escondeu por vergonha durante 13 meses, sendo celebrada nacionalmente. Uma das empresárias mais bem-sucedidas do Brasil, falando com confiança sobre tecnologia, sobre liderança, sobre superação, admirada por milhões. E ele, sentado sozinho no sofá do apartamento vazio, 36 anos, um emprego que não amava, memórias dolorosas. Um arrependimento corroendo por dentro, uma vida medíocre, sem propósito, sem ninguém. Rafael decidiu tentar o contato, um impulso desesperado, 8 anos de silêncio, mas tinha que tentar. 12 de fevereiro de 2024, abriu o LinkedIn, encontrou o perfil dela,
CEO da Logi AI Technologies, 500 mil conexões, foto profissional linda. Escreveu uma mensagem longa, 5 parágrafos. Revisou 10 vezes. Disse que viu as notícias, que estava feliz pelo sucesso dela, que sempre soube que ela era especial, que gostaria de tomar um café, conversar sobre a vida, relembrar os bons momentos. Apertou enviar, as mãos tremendo. Larissa visualizou no mesmo dia, 15 minutos depois de ele enviar. Rafael viu a notificação, o coração acelerou, esperou a resposta. Nada, esperou 2 semanas. Checando o LinkedIn dezenas de vezes por dia, abrindo o app de madrugada, durante as reuniões do trabalho, no almoço, antes de dormir. Nada, silêncio total. Rafael tentou o e-mail. Encontrou o endereço corporativo no site da Logi AI, contato oficial, atendimento ao cliente. Escreveu um texto ainda mais longo, 7 parágrafos, pedindo desculpas pelo comportamento horrível, dizendo que foi estúpido, imaturo, superficial, que mudou nos 8 anos, que queria uma chance de pedir perdão pessoalmente, olhando nos olhos. Enviou, esperou, nada. Larissa nunca respondeu. Rafael tentou amigos em comum. 3 pessoas da academia de 2015, gente que ainda tinha o telefone dela, que seguia nas redes sociais. Ligou para o primeiro, explicou a situação, pediu para intermediar, passar o recado. O amigo disse que ia tentar. Ligou de volta no dia seguinte. Disse que Larissa bloqueou ele quando mencionou o nome de Rafael. Tentou o segundo amigo. A mesma coisa, bloqueio imediato. O terceiro amigo nem quis tentar. Disse que Larissa tinha cortado contato com todo mundo ligado àquele período. Que era melhor Rafael desistir, que ela tinha virado outra pessoa, que não queria nada do passado. Março de 2025, 1 ano e 2 meses depois da venda. Rafael recebeu um convite de um colega do banco. Festa VIP de networking em São Paulo. Hotel 5 estrelas na Paulista. Investidores bilionários, empreendedores famosos. Rafael não ia, não estava com vontade, mas viu no Instagram do evento que Larissa confirmou presença, palestrante principal. Aceitou o convite na hora, comprou roupa nova. Terno Hugo Boss, sapato italiano, relógio suíço, cortou o cabelo, fez a barba, queria estar impecável, queria que ela visse que ele também tinha sucesso, que não era mais o mesmo. Rafael chegou no evento às 8 da noite. Salão luxuoso, lustres de cristal, música ambiente, garçons circulando com champanhe, 300 pessoas. A elite empresarial de São Paulo. Procurou Larissa com os olhos. Encontrou ela no centro do salão, cercada por pessoas, empresários conhecidos, investidores internacionais, jornalistas, jovens empreendedores pedindo selfies. Ela ria, conversava, gesticulava, confiante, radiante, dona do espaço. Rafael ficou encostado numa coluna, observando de longe, 40 minutos. Bebeu 3 doses de uísque, tentando ganhar coragem. As mãos tremiam segurando o copo, suor frio nas costas, o coração acelerado. Esperou uma oportunidade, que ela ficasse sozinha, que não parecesse desesperado, que não fizesse uma cena. Finalmente viu ela caminhando para o bar, sozinha, pegando uma taça de vinho branco. Rafael respirou fundo, ajeitou a gravata, caminhou na direção dela. Passos rápidos, o coração batendo tão forte que sentia as pulsações no pescoço. Disse o nome dela, voz trêmula. Larissa. Ela pausou, o corpo tenso por meio segundo. Virou lentamente, olhou para o rosto dele. 2 segundos de contato visual. Pareceram uma eternidade. Os olhos dela não mostravam raiva, não mostravam mágoa, não mostravam ressentimento. Mostravam um reconhecimento distante, frio, indiferente, como alguém que ela conheceu há muito tempo, em outra vida, que não existia mais, que não tinha relevância nenhuma no presente. Ela não disse nada,
A boca nem abriu, nenhum cumprimento, nenhum aceno, nenhuma reação. Apenas olhou, reconheceu e virou as costas. Virou as costas calmamente, sem pressa, sem drama. Voltou caminhando com a postura ereta para o grupo de pessoas que esperavam por ela. Empresários querendo tirar fotos, investidores querendo trocar cartões, oportunidades de negócios. Rafael ficou paralisado ao lado do bar, olhando ela se afastar. Sentiu vergonha, arrependimento, uma perda irreparável. Entendeu naquele momento que nunca mais teria acesso a Larissa. Perdeu a chance quando escolheu vergonha em vez de orgulho. Tentou se mexer, não conseguiu. As pernas travadas, a garganta fechada, os olhos ardendo. Não ia chorar ali, não na frente de 300 pessoas. Saiu do salão, elevador, lobby, rua. Caminhou 3 quarteirões antes de parar. Encostou numa parede, deixou as lágrimas caírem. Voltou para Curitiba no voo das 6 da manhã, destruído. Não dormiu no avião. Ficou olhando pela janela, pensando em tudo que perdeu. Continuou trabalhando no mesmo banco, as mesmas análises financeiras, o mesmo escritório, os mesmos colegas. Uma vida vazia. Do apartamento para o escritório, do escritório para o apartamento, mas agora carregando a certeza do que jogou fora. Os amigos do banco que ele tinha tanto medo de apresentar Larissa, metade não trabalhava mais no setor. Demitidos em reestruturações, mudaram de carreira. 5 ou 6 se mudaram para São Paulo, para o Rio, para outros países. O círculo social que ele protegeu com dedicação obsessiva tinha se desintegrado. Como sempre acontece com grupos baseados em superficialidade. E Larissa, admirada por milhões, respeitada no mundo empresarial, rica, centenas de milhões no banco, bem-sucedida além de qualquer métrica e genuinamente feliz, vivendo nos próprios termos, com propósito, com impacto, com significado. Rafael tinha 45 mil por mês, apartamento de 120 metros, carro importado, viagens para o exterior. Mas estava vazio, sozinho, sem ninguém, sem propósito. Acordava todo dia se perguntando para quê. Trabalhava para quê? Ganhava dinheiro para quê? Comprava coisas para quê? Não tinha resposta. Larissa nunca disse o nome de Rafael nas entrevistas. Os jornalistas sempre perguntavam, queriam detalhes. Queriam o nome do ex-namorado que a escondeu, que teve vergonha dela. Ela sempre respondia igual. Dizia ele, nunca o nome completo, nunca Rafael Augusto Mendonça. Explicou o porquê numa entrevista para o Roda Viva. Disse que não queria vingança pessoal. Que contar a história era importante para inspirar outras mulheres, milhares que passavam por situações parecidas, desvalorização, vergonha, relacionamentos tóxicos. Mas expor e destruir a reputação de alguém específico não era o objetivo, não traria benefício para ninguém. A história de Larissa virou um movimento. Inspiração para milhares de mulheres no Brasil e internacionalmente, mulheres que se viam nela, que entendiam a dor, que encontravam força na superação dela. Larissa passou a dar palestras. Os convites chegavam toda semana. Universidades públicas, UDP, Unicamp, Federal do Paraná, Federal do Rio, universidades particulares, FGV, INSPER, PUC. Eventos empresariais, Web Summit, Campus Party, RD Summit, conferências de tecnologia, TDC, QCon, sempre lotadas. Ingressos esgotados, filas de espera. Contava a jornada completa, sem filtro, sem esconder nada. A infância pobre em uma casa de 3 cômodos em Pinhais, rua de terra. A mãe costureira trabalhando em uma máquina Singer antiga. O pai mecânico voltando com as mãos sujas de graxa, estudando em escola pública com cadernos doados, ganhando bolsa para o colégio particular, acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus, passando em primeiro lugar na Federal, nota 893, sendo a única mulher negra da turma.
ouvindo comentários racistas, deve ser cotista, provando com a nota, trabalhando como desenvolvedora júnior, 3.000 por mês, conhecendo Rafael na academia, se apaixonando, sendo escondida por 13 meses, como um segredo vergonhoso, terminando, chorando na chuva, fundando a startup com R$42 mil, trabalhando 18 horas por dia, comendo arroz com ovo, conseguindo os primeiros clientes, recebendo investimento, crescendo na pandemia, vendendo por 700 milhões, falava sobre os obstáculos reais de ser uma mulher negra em tecnologia, um setor dominado 90% por homens brancos, salas de reunião onde ela era a única mulher, a única negra. Investidores que duvidavam, que perguntavam se ela realmente entendia de tecnologia, que pediam para falar com o verdadeiro CEO, clientes que subestimavam, que achavam que ela era secretária, que pediam para falar com o responsável, sobre provar todo dia, que ela era capaz, que ela entendia, que ela comandava, sobre não deixar o julgamento dos outros definir o seu valor, sobre transformar dor em combustível, sobre usar a rejeição como motivação, sobre nunca desistir, nunca aceitar ser menos, nunca aceitar ser escondida. As palestras eram lotadas, auditórios de 500 a 1.000 pessoas, todas as cadeiras ocupadas, gente sentada no chão, gente em pé no fundo, gente assistindo de fora pela janela. Muitas mulheres choravam ouvindo, lágrimas escorrendo. Se viam na história, reconheciam a dor, a rejeição, a luta, encontravam esperança, inspiração, força, faziam filas depois. Filas de 200 pessoas, esperando 1 hora, 2 horas para tirar foto, para pedir autógrafo, para dar um abraço, para agradecer, chorando, dizendo que a história mudou a vida delas, que deu força para sair de um relacionamento tóxico, que inspirou a abrir o negócio próprio, que mostrou que era possível. Larissa criou uma fundação, março de 2024. 2 meses depois da venda, R$3 milhões separados da venda. Conta bancária específica, CNPJ próprio, Estatuto Social registrado em cartório, Conselho Deliberativo, transparência total, prestação de contas pública, a Fundação Larissa Oliveira para a Inclusão Digital Feminina, sede própria alugada no centro de Curitiba, 500 metros quadrados. 3 salas de aula equipadas, 30 computadores Dell novos, internet de fibra ótica, 500 megas, ar-condicionado em todas as salas, cozinha equipada com geladeira, micro-ondas, café, banheiros adaptados. Acessibilidade completa, oferecia bolsas integrais, 100% gratuitas, cursos de 6 meses, segunda a sexta, das 8 às 5, programação em Python, JavaScript, Java, design de interfaces e experiência do usuário, ciência de dados e machine learning, marketing digital e growth hacking, empreendedorismo tecnológico e criação de startups. Público-alvo específico, jovens mulheres negras e pardas, entre 15 e 25 anos, de baixa renda comprovada, renda familiar até 2 salários mínimos, de periferia, que estudavam ou estudaram em escola pública, que não teriam acesso de outra forma, que não tinham dinheiro para um curso particular de 5.000 por mês, que não tinham computador em casa, que não tinham internet boa, que não tinham oportunidade, que tinham potencial, mas não tinham uma porta aberta. A fundação dava tudo. Curso gratuito, certificado reconhecido pelo MEC, computador emprestado durante o curso, notebook Dell para levar para casa, estudar, praticar, internet móvel ilimitada, chip com dados, material didático completo, livros impressos, apostilas, acesso a plataformas pagas, Udemy, Coursera, Alura,
Professores especializados, experiência no Google, Amazon, Microsoft e auxílio financeiro, R$ 600 por mês, depositados em conta, para transporte, para alimentação, para que elas pudessem focar nos estudos, sem preocupação, sem precisar escolher entre estudar e trabalhar, entre futuro e sobrevivência. 3 anos de operação. Janeiro de 2024 até dezembro de 2026. 237 jovens mulheres beneficiadas. Entre 15 e 25 anos, cursos completos. Programação em Python, JavaScript, Java, design de interfaces, UX, ciência de dados, inteligência artificial, marketing digital, empreendedorismo tecnológico, histórias reais. Jéssica, 19 anos, da Brasilândia, mãe solteira, trabalhava de faxineira, fez o curso de programação, conseguiu emprego de desenvolvedora júnior, 3.500 por mês, mudou de vida. Ana Paula, 22 anos, de Heliópolis, morava com a avó em um barraco. Fez o curso de UX Design. Abriu uma empresa própria. Hoje fatura 20 mil por mês. Camila, 17 anos, da cidade de Tiradentes. Fez o curso de Ciência de Dados. Ganhou uma bolsa integral para a Faculdade de Engenharia. Hoje trabalha no Google. 237 histórias assim. Vidas transformadas, famílias saindo da pobreza, ciclos sendo quebrados. 73% das formadas conseguiram emprego em tecnologia. 173 jovens mulheres, dentro de 6 meses após o curso, empresas de médio e grande porte. Salários entre R$ 2.800 e R$ 4.500. 19 alunas abriram startups próprias. Com a mentoria de Larissa, acesso à rede dela, investidores, parceiros, clientes. Uma delas, Thaís, criou um app de delivery para favelas. Hoje tem 50 mil usuários, fatura 100 mil por mês. Outra, Renata, criou uma plataforma de cursos online para mulheres negras, 15 mil alunas, reconhecida pela ONU. A fundação virou referência nacional, prêmios, reconhecimento internacional, matérias na CNN, na BBC, no New York Times. Larissa sendo chamada de a Oprah brasileira da tecnologia. Larissa começou a investir em startups fundadas por mulheres. Investidora anjo, 25 empresas, valores entre 50 mil e 300 mil por startup. 3,5 milhões investidos no total. 7 empresas cresceram exponencialmente, geraram dezenas de milhões em valor, criaram 400 empregos, mulheres contratando mulheres, criando oportunidades, mudando o mercado. Larissa tinha virado mais que uma empresária, mais que CEO, mais que multimilionária. Tinha virado um símbolo, um movimento, uma esperança, a prova viva que era possível. As meninas de periferia sonhavam em ser como ela. As mães mostravam as matérias para as filhas. As professoras usavam a história em aula, tatuagens com frases das entrevistas, murais com o rosto dela em favelas. Larissa tinha virado um ícone. Junho de 2027. Larissa tinha 38 anos, casou. Cerimônia íntima numa fazenda no interior do Paraná. Sem convidados, família, amigos próximos, alunas da fundação, empreendedoras que ela investiu. O noivo era diferente de Rafael, em tudo. André Silva, professor de física na Federal do Paraná, salário de 8 mil por mês, não era rico, não vinha de uma família de dinheiro, não era do círculo elitista dos banqueiros, mas tinha orgulho de estar ao lado de Larissa, em qualquer situação. Primeira semana de namoro. André já levou Larissa para conhecer a família inteira, os pais, os irmãos, os avós, os tios, os primos. Postou foto abraçado nas redes sociais, legenda declarando amor publicamente. Apresentou ela com orgulho em todos os eventos da universidade, o oposto do que Rafael fez. Rafael escondeu ela por 13 meses. André mostrou ela para o mundo na primeira semana. Larissa deu uma entrevista para a revista Marie Claire 2 meses depois do casamento. A jornalista perguntou sobre a diferença entre Rafael e André.
Larissa respondeu simples. Um tinha vergonha dela. Escondeu por 1 ano. O outro tinha orgulho, fazia questão de mostrar para o mundo. Qualquer pessoa merece estar com alguém que tem orgulho de você, nunca com alguém que tem vergonha. Rafael viu tudo de longe, sozinho no apartamento escuro, olhando o celular por horas, sem conseguir dormir. Todas as notícias sobre o casamento de Larissa, centenas de fotos, redes sociais, sites de tecnologia. Viu as fotos da cerimônia. Fazenda no interior do Paraná, 100 convidados. Larissa linda de vestido branco, sorrindo, radiante, feliz. Viu os posts emocionados. Instagram, Facebook, LinkedIn. Centenas de amigos, colegas, investidores, celebrando a felicidade dela, dizendo que ela merecia, que era uma inspiração, que era um exemplo. Rafael entendeu, 10 anos depois, o que tinha feito. Tinha tido nas mãos uma mulher extraordinária, durante 13 meses, inteligente, determinada, genuína, e jogou tudo fora. Porque os amigos superficiais do banco iam julgar a aparência dela, baseados em padrões eurocêntricos racistas. Os amigos que ele tanto temia decepcionar tinham desaparecido. A maioria mudou de cidade. 3 se casaram, 2 se divorciaram. Nenhum era amigo de verdade. Apenas colegas temporários unidos por conveniência. E Larissa construiu um império multimilionário. Virou referência para milhares de mulheres. Fundou uma organização que mudava vidas. Casou com um homem que tinha orgulho dela. Rafael estava sozinho aos 40 anos. Uma vida medíocre. Apartamento sem decoração, sem relacionamentos, sem propósito. Lembrando todo dia do que poderia ter sido diferente. Se tivesse escolhido caráter em vez de aparência, orgulho em vez de vergonha, amor em vez de aprovação social. Mas não escolheu. E perdeu tudo. A história de Rafael e Larissa se espalhou viral por todo o Brasil. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, grupos de WhatsApp, conversas em mesas de jantar. Virou tema de dezenas de podcasts sobre relacionamentos. Gerou matérias na TPM, na Capricho, na Marie Claire. Inspirou uma peça de teatro sobre preconceito racial e consequências de escolhas superficiais. A peça estreou em São Paulo, Teatro Sesc, lotado todas as noites. A crítica elogiou, o público chorou. Ganhou o prêmio Shell, turnê nacional. Mais de 50 mil pessoas assistiram. A história virou um case de estudo em faculdades de administração, de psicologia, de sociologia. Os professores usavam para ensinar sobre preconceito, sobre escolhas, sobre consequências. Larissa virou nome de rua, em Pinhais, a rua onde ela cresceu. A prefeitura homenageou. Placa: Rua Larissa Oliveira dos Santos, empreendedora e filantropa. A mãe dela chorou na inauguração. Nunca tenha vergonha de quem você ama. Nunca esconda uma pessoa incrível por medo de julgamento, porque as pessoas superficiais que você teme decepcionar vão sumir da sua vida. Vão mudar de cidade, vão mudar de emprego, vão mudar de círculo social. E você vai ficar sozinho, com as escolhas que fez, com o arrependimento que carrega, com o vazio que criou, e a pessoa que você escondeu pode se tornar algo muito maior do que você imaginou. Pode construir um império, pode mudar vidas, pode virar um símbolo, pode provar para o mundo inteiro o valor que você não conseguiu enxergar. Pode brilhar tão forte que vai cegar você de longe. Foi assim que uma desenvolvedora negra de cabelo crespo, escondida por vergonha durante 13 meses por um namorado covarde que priorizou o status social acima do amor verdadeiro, provou para o Brasil inteiro que o valor não se mede por cintura, não se mede por tom de pele, não se mede por textura de cabelo, não se mede por padrões eurocêntricos impostos por uma sociedade racista e superficial. Se mede por caráter, por inteligência,
por determinação, por resiliência, por impacto no mundo, por vidas transformadas, por legado construído, por diferença feita. Que quem tem vergonha de você não merece ter você na vida, não merece o seu tempo, não merece a sua energia, não merece o seu amor, não merece a sua presença, não merece nada de você. Que 5 ou 10 anos transformam completamente quem está do lado certo da história. Quem escolhe caráter em vez de aparência. Quem escolhe substância em vez de superficialidade. Quem escolhe o amor verdadeiro em vez do status social vazio. Quem escolhe orgulho em vez de vergonha. E que você nunca, jamais, em hipótese alguma, deve esconder alguém que vale a pena. Alguém que te faz feliz, alguém que te desafia, alguém que te completa, alguém que te ama de verdade. Porque pode ser a última vez que você vê essa pessoa de perto. A última chance de segurar a mão dela, a última oportunidade de dizer que se importa, a última vez que ela olha nos seus olhos esperando que você escolha ela. E quando ela virar as costas e caminhar para longe, vai ser para sempre, sem volta, sem segunda chance. Sem perdão, apenas silêncio. E você, sozinho, lembrando do que perdeu, do que jogou fora, do que poderia ter sido.